Como funcionam os planos de Webflow? Muita gente me pergunta e é bem confuso mesmo, então eu gravei esse vídeo para explicar para vocês. Primeiro, a gente tem que deixar bem claro que o Webflow é uma ferramenta que começa grátis. Eu criei aqui uma conta nova para mostrar para vocês. Nessa conta nova, vocês podem criar 2 projetos. Cada quadradinho desse é um projeto. Fácil, né? Então eu tenho o projeto 1 e o projeto 2. Agora, se eu tentar criar um novo projeto aqui, ele não vai deixar e vai dar esse aviso para contratar um plano diferente. Eu vou explicar mais sobre isso para vocês depois. E dentro desses 2 projetos da conta grátis, tu pode criar apenas 2 páginas em cada projeto. Então, eu vou criar aqui uma nova página. Beleza. E quando eu for tentar criar a terceira, ele também vai me dar um aviso para contratar um novo plano. Mas pode ficar tranquilo que essa conta grátis é super suficiente para te começar a aprender tudo o que tu precisa. Tu pode criar praticamente todas as estruturas e também depois publicar em uma URL provisória do Webflow. Esse site já vai estar no ar e para qualquer um acessar. Só não vai ter uma URL bonitinha ainda, porque tu não tem nenhum domínio conectado. Mas tu já pode mandar para aprovação para algum cliente ou mesmo tentar vender uma ideia com esse link provisório. O que tu não vai conseguir fazer na conta grátis é praticamente só aquelas soluções que envolvem código, onde tu precisa ter acesso ao Custom Code, essa parte da página onde tu pode adicionar código. Essa parte que eu estou mostrando aqui é de um projeto da minha conta paga, assim vocês podem ver a diferença. Tá, mas para que eu precisaria disso, né? Cara, aqui tu pode colocar o código do Analytics, por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês. E também do Facebook Pixel, que é usado para medir as conversões. Enfim, serve para qualquer solução ou integração via código que tu precise. Então, para deixar mais claro, isso vocês não conseguem fazer no plano grátis. E também não vão conseguir usar esse elemento embed. Tá vendo que ele está bloqueado? O embed é um elemento que serve para te poder inserir um código dentro de uma parte específica da tua página. Então, tu pode escrever um código aqui e ele vai aparecer na tua página. Isso é muito comum para adicionar um formulário, por exemplo, aqueles que geram um código para a gente colocar no site, ou uma ferramenta de comentários como a do Facebook, por exemplo. Porém, só aparece quando publicado. Eu vou mostrar aqui para vocês. E claro, outra coisa que não conseguimos fazer na conta grátis é conectar um domínio. E o que é um domínio? É aquele endereço bonitinho do teu site, como no meu caso, o meu é evkaiser.com.br. Então, a gente pode ir aqui em Settings, vamos em Hosting, e aqui embaixo a gente pode ver que só podemos conectar um domínio se a gente tiver o plano de hospedagem contratado. Segura aí que eu já vou explicar tudo resumido para vocês. Então, no caso, na conta grátis, tu só pode usar a URL provisória, que é o nome que tu quiser, .webflow.io. Massa, agora a gente entendeu como funcionam as contas grátis. Agora a gente vai entender então como funcionam os planos. Basicamente são 2 planos. Um é para você designer, aquele profissional que usa a ferramenta para criar vários projetos e entrega esses projetos para os teus clientes. E o segundo é como cliente, quando tu usa o Webflow para hospedar o teu site e para ter todos os benefícios da ferramenta. Bora ver na prática que eu vou te mostrar. Aqui no site do Webflow, em Pricing, a gente pode ter uma visão geral de como funciona. São 2 tipos de planos, os planos de site, que são de hospedagem, e os planos de conta, que eu gosto de chamar de designer, para te criar os seus projetos. Vamos começar com planos de conta, de designer. Como eu já falei, na conta grátis pode criar até 2 projetos. Se tu é um designer e quer criar mais de 2 projetos, então tu tem que contratar um novo plano. No Lite, tu vai poder fazer até 10 projetos. E no Pro, vai poder fazer quantos projetos tu quiser. Se tu é um designer e quer baixar o código para hospedar o site em outro servidor, que é para ti ou para o teu cliente, tu não consegue na conta grátis. Nesse caso, tu também tem que contratar um plano Lite ou um plano Pro. Se tu é designer e fez um projeto massa e quer transferir esse projeto para a conta do teu cliente, tu também não consegue na conta grátis. Para isso, tu precisa contratar o plano Lite ou o plano Pro. Então, esses planos chamados de Account Plans são os planos para você ser um designer, um criador de vários projetos e usar as funcionalidades do Webflow, tanto para projetos próprios, caso seja uma empresa,
ou como para projetos de clientes. Para contratar esse plano Designer, tu pode ir aqui em Account Settings e ir em Plans. Lembrando que com esse plano contratado, tu vai ter as possibilidades de criar mais projetos, baixar o código e ter aquelas funcionalidades que eu expliquei, mas ainda não vai poder ter nenhum projeto publicado e no ar com o domínio que tu quer. Para isso, a gente precisa de outro plano, que é o plano de hospedagem, que no Webflow eles chamam de Site Plans. Os mais usados são o Basic e o CMS, mas caso seu projeto seja muito grande, tu pode contratar o Business e o Enterprise também. O básico é quando o seu site é mais estático e não precisa alterar muitos conteúdos. E o CMS é quando você usa o CMS do Webflow. Tá, e o que é o CMS, né? O CMS é o gerenciador de conteúdo do Webflow. Ele só funciona quando o site está hospedado dentro da ferramenta Webflow e quando contratamos esse plano de hospedagem chamado CMS. Para explicar rapidinho, a gente pode criar um banco de dados de um blog, por exemplo. Aqui a gente tem os conteúdos desse blog e aqui nas páginas também temos um template onde mostramos esses conteúdos. Então, toda vez que o cliente alterar uma informação nesse gerenciador de conteúdo, como mudar esse título, por exemplo, ele altera naquela respectiva página. Estão vendo que mudou? Ele pode criar, deletar e alterar os conteúdos como ele quiser. E isso pode ser usado em qualquer informação do site. Então, esses conteúdos são dinâmicos. Enfim, se tu vai usar o CMS, tu tem que contratar um plano CMS ou superior. Se tu não vai usar o CMS, tu pode contratar o plano Basic. Vamos para alguns exemplos práticos? Assim fica bem mais fácil de entender. Eu sou um designer, eu não tenho uma conta designer contratada. Tá aqui que a conta é free para criar até 2 projetos. E mesmo assim eu quero colocar um site no ar, o site do meu portfólio. Como eu faço? Mesmo que tu tenha conta grátis, tu consegue contratar um plano de hospedagem separado. Tu pode acessar em Settings, ir em Hosting e contratar o plano de hospedagem. Depois de contratado, vai liberar essa parte para adicionar o domínio e publicar o projeto. Agora eu sou um outro designer, mas acho um pouco caro a hospedagem no Webflow. Como eu faço para hospedar um site? Nesse caso, tu não precisa contratar um plano de hospedagem, mas precisa contratar um plano de designer para poder exportar o código e hospedar em outro servidor. Lembrando que tu só vai conseguir fazer isso para um projeto estático. O CMS, como em um blog, por exemplo, e os formulários do Webflow não funcionam quando o código é exportado. Tu pode vir aqui e fazer um upgrade do teu plano, ou então acessar aqui em Account Settings, como eu já tinha mostrado para vocês. Tu pode fazer isso pagando apenas um mês, por exemplo. É bem comum. Tu contrata o plano por um mês, baixa o código e depois cancela no final do mês. E se eu sou uma empresa ou um cliente que quer ter vários projetos hospedados no Webflow, eu preciso ter uma conta designer? Não. Toda vez que tu contrata a hospedagem do Webflow, ele automaticamente libera todas as funcionalidades do projeto, como custom code, domínio, por exemplo, e também libera para te poder criar mais um projeto na conta. Tu pode ter quantos projetos com hospedagem quiser, sem precisar criar um plano de designer. Uma dúvida que é bem comum é a questão dos domínios. No Webflow, cada projeto é considerado um domínio. Então, se tu tem 2 domínios diferentes, como evkaiser.com e kaiserweb.com, por exemplo, tu vai precisar ter 2 projetos separados no Webflow. E cada projeto vai ter que ter um plano de hospedagem contratado. Então, se tu tem 2 projetos, tu vai ter 2 planos de hospedagem contratados. O mesmo acontece para subdomínios. Se tu tem evkaiser.com e quer usar o subdomínio blog.evkaiser.com, tu vai precisar ter ele em outro projeto. E então, contratar mais um plano de hospedagem. Faz sentido? Eu sei que é um pouco complexo, mas para resumir, eu vou compartilhar a minha própria conta com vocês. A gente pode ver aqui que eu tenho uma conta designer contratada, que é a conta Pro. Porque eu sou um profissional do Webflow, eu trabalho fazendo isso. Então, eu posso criar vários projetos, como vocês estão vendo aqui, posso baixar o código e posso transferir os projetos por ter essa conta de designer. Porém, quando tem aqueles projetos que eu quero colocar no ar, como o meu portfólio, por exemplo, ou o curso de Webflow, eu preciso contratar sempre um plano de hospedagem à parte.
Parece confuso, mas depois começa a fazer sentido. Qualquer dúvida que tiverem, mandem aí nos comentários. Obrigado e um grande abraço.